Vamos começar com uma pergunta fácil? Eu vou fazer uma pergunta, eu queria ouvir rapidinho cada um de vocês, faço mais uma outra e depois a gente começa a interagir com o público. Muitas das vezes se coloca como premissa que eu vou investir no mercado imobiliário porque eu estou protegido contra a inflação. Só que as pessoas levaram isso muito ao pé da letra e querem que isso acontece mês a mês, quase que com um título de renda fixa. Eu falo que, às vezes, como professor, a gente precisa desconstruir algumas coisas para construir conhecimento. O que vocês podem falar sobre isso? Primeiro, corrige, não corrige? Qual que é a mensagem? Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer aí a Suno, Baroni, obrigado pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui falando, né, explicando um pouco do nosso dia a dia, a rotina do gestor, né, de quem está cuidando ali do dinheiro, dos imóveis, né. Para a gente é sempre muito legal ter essa experiência de dividir aqui um pouco das teses, das estratégias, né. Pegando o gancho aí da sua pergunta, Baroni, eu acho o seguinte, bom, na teoria sim, né, o imóvel, o tijolo, ele tem que proteger da inflação, tá? Ele tem que os contratos de locação, o que é o lastro, né, daquele dividendo mensal que a gente tem ali no nosso fundo imobiliário? Acaba sendo nada mais do que os contratos de locação, né, por trás ali do imóvel, tá? Então, para isso, para que você tenha sempre essa certeza, né, essa garantia, antes de mais nada, você tem que olhar um pouco que tipo de imóvel, qualidade, localização, tá? Porque nós sofremos muito por variáveis de mercado, seja macroeconômica, né? Então, assim, o mercado imobiliário, ele está sempre muito atrelado ao comportamento macroeconômico. Então, se a gente tem crescimento de PIB, tem crescimento da economia, a gente está num bom momento de mercado imobiliário. Quando a gente tem o inverso, aí o mercado acaba sofrendo. E aí, fazendo essa análise, né, do mercado macro para o micro, aí nós vamos ver quais os impactos nas diferentes regiões, nas diferentes localizações, nas diferentes qualidades dos imóveis. Então, para dar um exemplo disso, contextualizar um pouco do que a gente está falando, a gente tem uma estratégia, por exemplo, de escritórios que é muito, né, cartesiana ali, muito simples de descrever, que é o nosso PVBI. O PVBI é um fundo de office, prime, localização, qualidade e governança. Está aqui isso que a gente entende que gera, né, o valor para o cotista, gera o valor na alocação e no dividendo. Tá? A gente passou por um período aí de 2020 para cá super turbulento, né? Num primeiro momento, redução da taxa de juros como forma de estímulo da economia, depois um aumento substancial, aí batendo os 13,75 na taxa de juros, e a economia sofreu demais. Tá? Qual foi o impacto disso num fundo como o PVBI? Foi virtualmente zero. Tá? Nós, durante todo esse período, nós corrigimos os contratos de locação, em alguns casos nós tivemos aumento real acima da inflação. Tá? Então, a gente teve um comportamento defensivo muito interessante, tá? Corroborando da tese que o imóvel deveria se proteger da inflação. Isso foi verdade para o mercado de escritórios como um todo? Não. Né? Quando a gente olha as diversas regiões, né, os diversos outros distritos de escritórios, a gente vê que teve muitas regiões, muitos escritórios, muitos fundos que sofreram muito mais do que a gente, em função dessa diversificação, né, dessa estratégia descentralizada. Tá? E o que a gente tira disso de experiência, né, de vivência, um pouco de estratégia, assim, bom, estou há 27 anos no mercado, já vi esses ciclos, essas oscilações de ciclos acontecer em outros momentos. Tá? Qual que é a grande vantagem do mercado imobiliário? É a previsibilidade dele. Tá? Eu sei o que vai acontecer em cada uma das regiões de escritórios nos próximos 3 anos. Tá? Então, eu tenho condições de antever qualquer tipo de movimento, né, com uma certa antecedência e me posicionar. Né? Onde eu vou estar posicionado ao longo dos próximos anos? Eu tenho que manter um pouco da estratégia, porque eu já sei, olha, qual região, qual localização está sofrendo, qual localização tem mais taxa de vacância, qual localização continua produzindo imóvel. Né? Então, a gente já consegue ter ali um pouco da previsibilidade do que vai acontecer daqui 3 anos nas diferentes regiões. E aí você pode trazer para dentro de casa e falar como isso impacta na minha estratégia, onde eu vou me posicionar para os próximos 3 anos. E daí vem o resultado, tá? Não é sorte, não é, poxa, simpatia, o meu inquilino é legal comigo. Não,
Tudo é parte de uma estratégia simples. Tá? E dentro desse contexto, aí sim você tem um comportamento muito mais defensivo em momentos difíceis de mercado, e quando o mercado volta, quando o mercado está mais favorável, você consegue capturar valor mais rápido. Tá? Então a nossa visão é sempre isso. Mantenha o pé no chão e olhe, né, para a qualidade. Em resumo, o retorno à proteção do patrimônio contra a inflação, ela vem muito da tese da estratégia e é alguma coisa que tem que se respeitar um ciclo. Exato. Exato. Não é uma coisa que como um título de renda fixa que você vai lá e compra e fica de braço cruzado, ele vai te pagar a inflação. Agora, se você tiver uma tese sólida, ele tende a até superar a inflação em momentos bons. Mas voltamos à lição número 0, que é entender a tese, entender a dinâmica de cada gestão, de cada fundo. Né? Lui. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui, conversar com você. Um aprendizado, né? Tua palestra aqui anterior, excepcional. E eu sempre aprendo alguma coisa quando eu venho te ver falar. Eu acho que o principal ponto de imóvel é que você ganha dinheiro quando você compra, não quando você vende. O que significa isso? Comprar no preço certo. Você comprar quando a taxa de juros está 2, você comprar com caps de 5, 5,5, improvável que você vai conseguir, a não ser que você está comprando um imóvel que tem um aluguel muito defasado. Mas se você está comprando no preço certo, a tendência é você conseguir sim repassar no mínimo a inflação. No caso da TRX, o nosso fundo, o TRX F11, ele tem 98% dos contratos atípicos, contratos longos de 15, 20 anos. E o que são os contratos atípicos? São contratos que a penalidade é a antecipação de todos os aluguéis que faltam. Então, no nosso caso, a gente tem conseguido passar de maneira muito consistente, repassar de maneira muito consistente o incremento da inflação para o aluguel, porque o contrato prevê isso, ele tem que ser repassado. E se você vender o imóvel pelo mesmo cap que você comprou, você naturalmente já corrigiu aquele imóvel pela inflação. Então, você está, sim, inevitavelmente se protegendo pela inflação. Mas acho que o ponto fundamental é esse, é você comprar pelo preço certo, você comprar um imóvel que está alugado pelo preço certo. Então, você acertar o momento da compra. Se você acertou, em algum momento você vai realizar lucro vendendo, né? E certamente acima da inflação. Lui, foi muito bom o que você falou, porque vai ao encontro daquela questão, né? O que a gente viu na indústria de fundos imobiliários alguns anos atrás foi justamente comprar no cap errado. O ponto de entrada foi errado. E a gente demorou muito tempo para corrigir isso. E alguns contratos atípicos que foram fechados lá atrás também foram fechados num preço errado. E quando terminou o contrato, você estava diante de um grande problema, que é um retrocesso no valor por metro quadrado. Parece que essa lógica se inverteu. O fundo imobiliário ganhou força para negociar melhor, correto? Eu acho que essa é a questão fundamental. É você comprar... nem tanto o cap, mas o preço por metro quadrado que você está comprando. Sim. Né? Porque às vezes o cap parece baixo, mas você vai ver e fala, não, eu estou comprando barato, de certa forma. Uhum. Né? Mas eu acho que é muita atenção nesse momento, no momento da compra. Às vezes, naquele momento de euforia de mercado, que eu espero que a gente volte, mas ao mesmo tempo tenho muito medo desse momento de euforia, é a hora que a gente faz maus negócios, né? Que a gente faz más compras. Eu acho que o momento é muito oportuno, porque a gente está... retomando o apetite por captação, retomando o apetite por novos recursos, né? Os caps lá, e os caps mais altos. Então agora é o momento ideal de entrar. Isso nunca aconteceu, que eu me lembre. Nesse ponto da história. Eu acho que um ponto assim tão interessante de entrada para os fundos formar bons portfólios realmente é um momento muito, muito interessante mesmo. Muito bem. Gustavo tem uma experiência imobiliária também incrível. Uma pessoa centrada, muito capaz, muito técnica. E queria te ouvir. O que você tem para contribuir com a gente sobre isso? Agora está ligado. Vamos lá. Bom, obrigado pela oportunidade, né, de poder participar. E ao lado aqui de ótimos gestores, você, então agradeço a Suno também. Acho que o Lui colocou bem nesse ponto de comprar, né, o imóvel, o momento de compra é muito importante, sim. Mas em relação a esse ponto, Baroni, que você colocou de acompanhar a inflação, se você está protegido de inflação com a carteira de imóveis no fundo de tijolo, a gente olha que assim, o tijolo ele tem que refletir sim inflação,
você tem, para fazer novos imóveis, por exemplo, você tem que construir e comprar toda a matéria-prima, terreno, etc. Então, todo o material para você comprar e construir um imóvel, são itens que andam com inflação, então, em algum momento, isso vai ficar refletido no preço e tem que estar refletido nos negócios. E se a gente for olhar essa questão que você colocou agora, né, de inflação e preço dos imóveis e NTNB, a gente vê que o ano passado, a média, se a gente olhar, né, pegar ali mais ou menos 40 e poucos imóveis, fundos imobiliários de tijolo que tem no IFIX, ano passado, eles reavaliaram, né, o patrimonial numa média aí de uns 2,8%, 2,6%. A inflação ano passado foi 5,8%, andou mais. Esse ano a gente tem uma previsão aí de 4,9% de inflação. O ano passado eles reavaliaram até abaixo da inflação, porque o ano estava difícil, a curva de juros estava estressada. Esse ano está ao contrário, né? Como você comentou, esse ano o mercado está melhorando, está indo bem. A gente já viu mês passado o Fundo Grande, que reavaliou em 15% o patrimônio, né? E a gente tem, desses 40 e poucos fundos do IFIX de tijolo, 70% deles fazem reavaliação no último TRI, que o ano fiscal deles é no final do ano. Então, a gente tem aí uma janela aí de oportunidade para o patrimonial andar, e a gente vê que, com os juros caindo, né, um dos tetos que o mercado comenta, né, de preço subir, o preço chegar na patrimonial. Então, é óbvio que não é recomendação de compra isso aqui, mas acho que eu estou junto com você nessa visão positiva, né, para o final do ano, para os próximos meses, né, com o fundo imobiliário. E, assim, o que a gente tem lá na Guardian, né, no Galg 11, principalmente, que é o nosso fundo de tijolo, a gente tem 100% de contratos atípicos, né, como o Luiz comentou, eles têm bastante também, e a gente vê, sim, esse reflexo, né, na parte de repasse de aluguel nos contratos, e isso vai refletindo no fluxo de locação e na hora de vender ativo, que a gente busca ali fazer gestão ativa da carteira, que acho que é um ponto que ele ajuda a proteger o investidor, com você fazendo lucro recorrentemente e deixando resultado no fundo, então faz gordura, tem uma camada de proteção a mais aí para o investidor. Você busca, sim, alcançar a inflação, e mesmo com o fundo de tijolo, com essa gestão ativa e fazendo um gerenciamento bom dos contratos. Muito bem, então o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que a tese é importante, aprendemos que comprar bem no preço certo, com o valor de aluguel por metro quadrado, é fundamental, e aprendemos que a gestão ativa ela é fundamental para que tudo isso se consolide. Então, 3 premissas importantes. Há outras, certamente há outras. E o que você não deve fazer é querer comparar com um título de renda fixa no dia a dia. Você pode fazer comparação como nós mostramos aqui, pelos spreads, para que você possa entender a dinâmica. Mas no dia a dia isso não acontece. Às vezes o fundo imobiliário vai destravar um valor para você em 2, 3 anos depois que ele acumulou durante algum tempo, que aí sim supera todos os rendimentos. De novo, não é nenhum tipo de garantia que isso vai acontecer, mas é uma tendência.